Olá, turma, tudo bem? Hoje nós faremos aula de matemática e vamos iniciar uma unidade nova, que é a unidade 6, frações, gráficos, sequências e áreas. Então, neste capítulo, você vai aprender sobre frações e vai conhecer a pirâmide alimentar brasileira. Também vai descobrir as sequências de múltiplos e calcular áreas usando o centímetro quadrado. Então, nessa primeira parte, nós vamos dar uma pausa nessa apostila e nós vamos aprender um pouquinho sobre frações. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Só que é preciso prestar muito atenção nesse vídeo, porque a professora sabe que às vezes não é tão fácil assim estudar e aprender algo novo através de um vídeo. E em sala nós estaríamos estudando, fazendo atividades mais práticas, e aqui, infelizmente, vocês têm que ficar assistindo e tentar aprender longe da professora. Então, prestem muito atenção agora no vídeo, nas imagens, nas explicações. Assistam o vídeo novamente se ficarem com dúvidas, para que vocês consigam fazer as atividades da apostila e também do caderno. Lembrando que é um conteúdo novo e esse conteúdo também já vai cair na prova desse bimestre. Então, prestem atenção aqui no vídeo. Então, para representar partes do inteiro, utilizamos as frações. Nesse caso, a professora pegou essa pizza. Então, a pizza é considerada um inteiro e ela foi dividida em partes. Quando a gente divide algo em partes, nós podemos usar, então, as frações. E as frações, elas lembram as divisões. Então, nesse caso, o número 1, que é o número de cima, ele é chamado de numerador. Então, o numerador representa o número de partes tomadas do inteiro. Então, uma pizza, um inteiro, dividido em 7 pedaços. Essas 7 fatias, elas são chamadas de denominador. É o número que fica embaixo do risquinho. E o denominador representa o número de partes do mesmo tamanho em que o inteiro foi dividido. Então, nesse caso, número 1, o inteiro da pizza, numerador, e o 7, que a pizza foi dividida em 7 pedaços e é chamada de denominador. Como que eu faço a leitura dessa fração? Então, ali tem um risquinho 7, é chamado de 1/7. Então, pessoal, a professora pegou aqui algumas frações, as mais simples, para vocês começarem a entender, e daqui a pouco a professora vai pegando algumas diferentes. Então, vocês estão vendo ali que tem um círculo. Esse círculo, ele não foi dividido, então ele é considerado como um inteiro, pois ele está inteiro. A segunda imagem, esse círculo ele foi dividido ao meio, então, um círculo dividido ao meio. Então, a gente chama esse círculo, essa fração, de 1/2. A terceira imagem, o círculo foi dividido em 3 partes. Então, ele era um círculo inteiro que foi dividido em 3 partes. Então, a gente fala que esse círculo, essa fração, é 1/3. Próxima, foi dividido em 4 partes. Então, essa fração é 1/4. Depois, foi dividido em 5 partes. 1/5. Foi dividido em 6. 1/6. Foi dividido em 7, 1/7, foi também dividido em 8, 1/8, foi dividido em 9, 1/9 e foi dividido em 10, 1/10. Então, quando chega no 10, é décimo. Depois que passa do 10, por exemplo, 1/11. Então, essa é uma expressão sempre usada depois do décimo. 1/11, 1/12 ou 3/20. Então, essa expressão avos, a gente tem que sempre falar depois do décimo. Observem essas outras frações. Agora a professora fez um pouquinho diferente. Observem que tem um círculo ali e a parte de cima tem ali 4. A parte de baixo, 8. Então, esse círculo ele foi dividido em 8 partes. O número de baixo é sempre o número de partes que a gente vai dividir a imagem. E o número de cima é sempre a imagem que a gente vai colorir, no caso. Então, ali, esse círculo ele foi dividido em 8 partes e nós colorimos apenas 4. Então, o nome dessa fração é 4/8. Observe essa outra imagem.
2/4. Então, esse círculo foi dividido em 4 partes e nós colorimos apenas 2 partes. Como eu leio? 2/4. E essa outra, como a professora já havia falado, 1/2. Um círculo dividido em 2 partes. Quando numa fração o numerador e o denominador são iguais, a fração é igual ao inteiro. Então, essa imagem que vocês estão vendo tem ali uma imagem dividida em 3 partes. E essas 3 partes foram coloridas. Então, nós falamos que essa fração significa 3/3. Uma imagem dividida em 3 pedaços e usada, pintada nas 3 divisões. Para ler qualquer fração com o denominador, que é o número de baixo, maior que 10, lemos o numerador, o denominador e em seguida a palavra avos. Então lembra que a professora falou, depois do 10º, nós vamos falar os números e falar a palavra avos. Então observe essa imagem, ela foi dividida em 12 partes e eu usei apenas 5 partes. Então tem ali 12 divisões, mas coloridas apenas 5. Nós escrevemos essa fração como 5/12. Quando o denominador, que é o número de baixo, for 10, 100 ou 1000, lemos o número acompanhado de décimo, centésimo e milésimo. Então, por exemplo, se tenho 10, 5 décimos. Se tenho 100, por exemplo, 5 centésimos. Se tenho 1000, 5 milésimos. Então, observe essa imagem. Essa imagem ela foi dividida em 100 partes e colorimos apenas 39 partes. Então, como eu faço a leitura dessa fração? 39 centésimos. Bom, sabendo disso, nós vamos voltar para a apostila, na página 47, onde diz vamos conhecer as frações. Então, ali tem 4 exemplos das frações presentes no dia a dia. Então, ali, Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupa. E ele diz, preciso de 3 pedaços de meio metro desta tábua, por favor. Edith faz pães para vender. E ela diz, para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Horácio trabalha em uma fábrica de suco de uva e ele diz, alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Heloísa é secretária em uma clínica médica. Então, de acordo com essas imagens e com essas frases, nós vamos para a seção Diga aí. Então, a primeira bolinha, você sabe qual é o comprimento em centímetro das tábuas de que Eliseu precisa? Então, ó, o Eliseu fala, preciso de 3 pedaços de meio metro. Primeiro, nós precisamos saber que 1 metro equivale a 100 centímetros. Se 1 metro equivale a 100, vocês vão ter que encontrar meio metro e aí calcular 3 meio metro, como ele diz ali, 3 pedaços de meio metro. Segunda bolinha. Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Então, olha lá. Ela fala, para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo. Quanto que é meio quilo? Vocês têm que saber primeiro que 1 quilo é tanto e ela vai precisar de meio quilo. Sabendo desse meio quilo, ela fala que ela precisa então de meio quilo para fazer 2 pães. Olha a pergunta. Quantos pães pequenos poderá fazer com 500 gramas? Já tem quase que a resposta ali. Terceiro. Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Então, a gente tem que saber que 1 litro de suco é igual a 1000 ml. Sabendo disso, quantos mililitros de suco cabem na garrafa que Horácio está pedindo? E quarta bolinha.
Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Meia hora equivale a... Só colocar em minutos, tá? Agora, complete as frases. Letra A. 50 centímetros é metade de... Letra B. 500 ml é metade de... Letra C. 500 gramas é a metade de... E letra D. 30 minutos é a metade de... Vamos para a página 48, onde diz: podemos representar a metade usando uma fração 1/2. Então, lemos meio, meia ou metade e escrevemos assim. Então, vocês estão vendo ali alguns exemplos de como nós podemos representar este 1/2, essa metade. Então, vocês farão a leitura da página 48 e aí nós vamos para a seção lápis na mão com a número 1. Então, uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes. Então, 1 metro de comprimento equivale a 100 centímetros. E essa fita, ela foi dividida em 4 partes. Sabendo disso, nós vamos fazer algumas atividades de acordo com essa fita. Então, na letra A, escreva as medidas em centímetros à esquerda da tesoura de cada corte. Vocês podem fazer uma divisão, pegar os 100 centímetros e dividir em 4 partes para você conseguir achar quanto mede cada pedaço de fita. Letra B. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio? Letra C. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? Então, é só pegar 1/4, significa que uma fita de 1 metro foi dividida em 4 partes. Quantos centímetros há em 1/4 dessa fita? E letra D. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Observem que ali tem uma fita dividida em 4 partes, mas foram feitas quantos cortes? Quase falei a resposta. Página 49, acho que vocês já vão pegar a dica aí, pessoal. Na página 49 tem ali a número 2. Uma leiteria fabrica manteigas em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, ali de 1 kg, de meio quilo e de 1/4 de quilo. E vocês estão vendo o tamanho das embalagens. Então, observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada uma. Então, é só pegar os quilos e colocar no tamanho correto de cada embalagem. Número 3. Ontem, Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje, ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Sabendo disso, letra A. Cada uma das jarras tem quantos litros de limonada? Vocês vão colocar em frações. Letra B. A capacidade de cada copo é igual a quanto da fração de litro? É só pegar o copo, dividir em partes e aí vocês vão conseguir achar a fração. Número 4. Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. Marque verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Então, ali tem uma embalagem de suco de manga, onde vocês vão ter que fazer a leitura dessa embalagem, ver quantos ml contém, quanto dá para fazer com esse suco, e aí começar a ler as frases e marcar verdadeiro ou falso. A professora vai ler para vocês terem uma interpretação um pouquinho diferente. Então, olha lá. A garrafa contém 1 litro de suco de manga. Olha ali. Será que contém? Eu estou vendo que pode ser que não contenha. Então, observem quanto tem essa garrafa e marquem lá verdadeiro ou falso. 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Se a gente sabe que 1 litro de água é 1.000 ml,
Ali diz 1.500 ml de água é maior, é mais do que 1 litro? 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água? Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro de água, que é metade? Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco? É importante observar ali o que diz a embalagem. Na página 50 tem a atividade número 5. Então, pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração meio e 2 frases usando a fração 1/4. Então, por exemplo, eu tenho ali uma cédula de R$50 e essa cédula eu quero usar para representar a fração 1/2. Então, eu preciso achar a metade desse valor. Quanto que é metade de 50? Ou, eu quero usar a cédula 100. Para eu representar 1/2, metade, eu preciso saber quanto é a metade de 100. Aí você já consegue representar e colocar na número 5. Eu quero representar 1/4. Então, eu posso pegar, por exemplo, R$1 e tentar dividir esse R$1 em 4 partes para saber quanto é 1/4 dessa moeda. Ou posso pegar uma cédula de R$5 e dividir também em 4 partes para conseguir achar quanto é 1/4 da cédula de R$5. Vocês podem usar qualquer valor, qualquer moeda, tá? Número 6. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintada. Então, vocês estão vendo ali a imagem A, B e C, onde vocês vão contar quantas vezes essa imagem foi repartida, quantas vezes foi pintada e representar em forma de fração. Letra D. Você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Será que dá para pintar essa mesma fração de outro modo? Tente representar essa fração na figura à esquerda. Depois, descubra se alguém da turma fez diferente de você e copie na figura à direita. Então, prestem atenção que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Na número 6, vocês estão vendo 3 frações. Se vocês contarem bem certinho, vocês vão ver que essas frações representam a mesma fração nas 3 imagens, só que a pintura foi feita diferente, em quadradinhos diferentes. E é isso que vocês vão fazer na letra D também, representar essa mesma fração, só que colocando a pintura em quadrados diferentes. E aí tá pedindo para você comparar com a fração de um amigo. Nesse caso, como não tem como a gente comparar com a fração de um colega, tem ali o espaço de 2 frações onde vocês vão pintar essas 2 frações. Então, só que de maneiras diferentes, a mesma quantidade, só que de maneiras diferentes, em quadradinhos diferentes. Número 7, pinte 1/4 de cada uma dessas figuras. Então, todas as figuras elas foram divididas em 4 partes e você vai representar 1/4 dessa parte, ou seja, em cada uma delas pintar apenas um quadradinho. Número 8. Flávia comprou uma barra de chocolates e vai comer 1/4 dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Página 51, atividade número 9, leia os quadradinhos. Então, ali diz assim: Tereza, dê a metade para o José. E aí ela tem então a barra de chocolate, onde a mãe diz para ela dividir metade para ela e metade para o irmão. Mas observem o que ela faz. Não tem palavras, mas ali tem uma imagem para vocês observarem. Então, marque a alternativa correta. Tereza deu meia barra para José? Tereza ficou com mais de meia barra? Tereza deu mais de meia barra para José? Observem ali, olha quantos pedaços tem esse chocolate, quantos pedaços ela dividiu com o irmão. Número 10. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas?
E se repartir em 5 partes iguais e considerar uma delas? Depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. Então, olha lá. Se eu pegar 3 partes e considerar uma delas, eu faço uma fração. 1 inteiro dividido em 3 partes. Então, essa fração ficaria 1/3. A mesma coisa no 5. 5 partes e considerar uma delas. 1 inteiro. Em 5 partes, então 1/5. É isso que vocês vão colocar ali na número 10. E farão também a leitura ali da continuação da página 51. E na página 52, que é a última página de 8, na número 11, em cada item, pinte a fração indicada. Então, vocês estão vendo várias imagens com a fração numérica e vocês vão pintar nos desenhos para representar essa fração. Então, tem ali 1/5, 1/3, 1/4, 1/2, 1/2 novamente, 1/3, 1/5 e 1/4. Então, observem as figuras e pintem de acordo com as indicações. Número 12. Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora, 1/3 de hora, 1/4 de hora e 1/5 de hora? Para vocês conseguirem fazer essas atividades, é só vocês pegarem os 60 minutos e forem dividindo. Então, por exemplo, 1/3 eu pego 60 e divido em 3 partes. 1/4 pego 60 e divido em 4 partes. Vocês podem fazer a continha de divisão para facilitar. Inclusive, tem até um espaço ali para vocês conseguirem fazer essas divisões. Número 13. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Então, é só tentar encontrar essa resposta sabendo quanto é 1 litro de água, hein? E aí tem uma bolinha. Que fração do litro cada copo representa? Então, se tem 1 litro e vocês usaram 4, 5 copos, vocês vão representar, por exemplo, 1/4, 1/5. Tem que saber primeiro quantos copos será usado. E a número 14, que é a última. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje, ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Observem esse bolo, ele era um bolo inteiro, ele foi dividido em partes e está sendo servido uma parte também. Então, observando essa imagem, vocês vão colocar ali ao lado como podemos representar a fração de acordo com o bolo. Pessoal, na apostila é só isso, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa imagem que a professora vai colocar no vídeo, que é uma breve explicação de uma atividade que vocês vão fazer no caderno logo depois dessa atividade na apostila. Então, a professora preparou uma atividade no caderno para vocês conseguirem ir praticando as frações e facilitando vocês. Então, prestem atenção aqui. Então, na número 1, diz ali, desenhe as frações e pinte como mostra as figuras abaixo. Após, represente as frações com números. Veja o exemplo. Então, a professora colocou uma imagem. Essa imagem ela foi dividida em 6 partes e eu colori apenas 4. Então, ao lado, eu coloquei ali 4 cestos. E embaixo tem uma sequência de atividades como essa, onde a professora colocou as imagens e vocês vão representar com as frações. Não precisa escrever em palavras por extenso, somente colocar a fração com números, como nesse primeiro exemplo que eu coloquei. Pessoal, a professora também deixou um jogo bem legal para vocês, que é o jogo das frações. Assim vocês vão poder aprender jogando. Como é um conteúdo novo, prestem atenção, me enviem dúvidas caso vocês tenham, não fiquem com vergonha, caprichem nas atividades e por hoje é só. Beijos e até amanhã!